Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, Flamengo na final do Intercontinental. Flamengo bate o Pirâmides, poupando energia e vai decidir o título mundial contra o PSG. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a vitória do Flamengo sobre o Pirâmides por 2-0 e o Flamengo na final da Copa Intercontinental para enfrentar o PSG. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você ir em kto.bet.br e fazer a sua jogada sempre com responsabilidade, lembrando que você pode perder o seu dinheiro, né? Isso aí não é investimento. E lembrando também que é proibido para menores de 18 anos. Na final da Copa Intercontinental, a KTO já soltou as cotações, as melhores cotações do mercado, e o PSG é favorito para ser campeão, como a gente já imaginava, pela cotação da KTO. PSG pagando 1,71, o empate pagando 3,85 para o Flamengo ser campeão, isso daí no tempo normal, né? Na verdade, para o Flamengo ganhar o jogo, para o PSG ganhar o jogo 1,71, para o jogo terminar nos 90 minutos empatados 3,85 e para o Flamengo ganhar o jogo nos 90 minutos 4,80, tá? Quer fazer a sua jogada? Sempre pensando no entretenimento, na diversão, só que não é para você ficar milionário, porque você pode perder o dinheiro. Vai lá em kto.bet.br, o link tá no primeiro comentário fixado. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo e na tarde de sábado no Brasil, o Flamengo enfrentou o Pirâmides por 2-0. O Flamengo enfrentou o Pirâmides e venceu por 2-0, com isso garantindo o seu lugar na final da Copa Intercontinental, que está sendo disputada lá em Doha, no Catar. E na próxima quarta-feira, 14h no horário de Brasília, o Flamengo enfrenta o PSG pelo título da Copa Intercontinental, que é, na prática, o título do Mundial de Clubes que a gente se acostumou todo fim de ano. Ao longo desse ano e ao longo aqui do meu trabalho, parte da torcida do Flamengo sempre vem me criticar aqui, porque em várias vitórias do Flamengo, eu digo que o Flamengo não... quando eu acho que o Flamengo não jogou bem mesmo ganhando, eu faço apontamentos aqui, acho que é o meu papel, acho que é o papel do crítico. O crítico não é só para dizer que quando ganha tá ótimo e quando perde tá uma porcaria. Do mesmo jeito que em vários momentos eu digo aqui que um time perdeu, mas jogou bem e mostrou coisas boas, às vezes eu digo também que um time ganhou e não jogou bem. Mas não será o caso dessa vitória sobre o Pirâmides, tá? Vi muita gente criticando o jogo do Flamengo contra o Pirâmides, mas eu não critico o jogo do Flamengo contra o Pirâmides. Acho que o Flamengo fez um jogo muito inteligente e um jogo que deveria ser para quem está fazendo o seu 76º jogo no ano. O Flamengo entrou em campo pela 76ª vez no ano, ou seja, 76 jogos. E num jogo como esse, se você puder poupar energia, se você puder ganhar sem tanto esforço, eu acho que tem que ser feito, né? O Flamengo foi para a Copa Intercontinental tendo ganhado a Libertadores e na sequência tendo ganhado o Campeonato Brasileiro. Administrou bem a questão do desgaste. Acho que teve o mérito de ganhar o Campeonato Brasileiro antecipado para poder chegar antes em Doha. Contra o Cruz Azul, precisou correr muito até o fim do jogo, né? O jogo não estava decidido, tanto que na reta final... Eu nem falei do jogo contra o Cruz Azul aqui, porque eu estava lá na Europa, né? Acabou que eu nem falei muito sobre o jogo, mas claramente ali a gente viu o Flamengo suando para ganhar do Cruz Azul. Fez um primeiro tempo bem ruim, um segundo tempo bom, que foi bem melhor no segundo tempo, mas no fim o Cruz Azul estava jogando bola na área lá para tentar empatar o jogo. Então teve que se correr muito até o fim para ganhar do Cruz Azul, que é um bom time, né? A gente sempre pontuando aqui, eu sempre pontuei aqui, os times mexicanos não tem nada de vergonha você perder para time mexicano não, tá? Time mexicano bate de frente
com os times sul-americanos e com os times brasileiros. São times de qualidade, são times ricos. Então, assim, acho que não teve nada demais do Flamengo contra o Cruz Azul. Teve um primeiro tempo bem ruim, especialmente depois de fazer 1-0, depois de ganhar aquele gol de presente. Mas no segundo tempo, acho que o Flamengo jogou muito bem. E contra o Pirâmides, que aí entra aquele cenário que a gente sempre fala, né? É um time reconhecidamente melhor contra um time reconhecidamente com menos poderio. E aí fica aquela questão, você vai dar mole, você vai dar esperança para outro time? E aí fica nessa questão. E o Flamengo, desde o início, se portou de uma maneira de ter personalidade, uma maneira de se impor em campo, e foi isso que aconteceu. Então, se você pegar o início do jogo ali, o Pirâmides não tinha a intenção de subir a marcação, seja pela dificuldade que o próprio Pirâmides estava tendo para fazer isso, seja pela capacidade do Flamengo circular e rodar a bola. O Flamengo claramente não querendo acelerar o jogo para não dar permissão de contra-ataque, para não dar especulação de contra-ataque para o Pirâmide, mas o Flamengo foi jogando ali, meio que fiz esse exemplo lá no prorrogação. O Flamengo foi jogando quase como um futebol americano, quando você joga jogo terrestre, né, que você vai avançando um pouquinho no campo. O Flamengo foi fazendo isso. Logo no começo do jogo teve 2 chances de gol, numa jogada que começa pela direita, vai para a esquerda, tem uma finalização, se eu não me engano, do Arrascaeta. Perdão, tem uma finalização primeiro do Arrascaeta que a bola volta e depois o Cebolinha bate, a bola ia pro gol e depois desvia no meio do caminho. E aí depois o Flamengo vai dando uma administrada até fazer 1-0. Mais um gol de bola parada, mais um gol de zagueiro. Dessa vez o gol do Léo Pereira, né? Cobrança do escanteio, de uma falta lateral sofrida pelo Cebolinha numa jogada individual. Cebolinha foi titular no lugar do Lino, né? E aí eu até pensava que seria muito difícil o Lino sair, porque eu imaginava que o Felipe Luiz ia poupar o Alexandro. Como ele não poupou o Alexandro começou jogando, foi substituído ali no começo do segundo tempo, você fez sentido começar com o Cebolinha. Cebolinha fez a jogada individual pelo lado esquerdo, sofreu a falta, o Arrascaeta cobrou na cabeça do Léo Pereira. Esse gol deu a tranquilidade total, até que a única chance, a única possibilidade que o Pirâmides teve praticamente no jogo todo foi já na reta final do primeiro tempo, depois de uma bola que o Arrascaeta recebe na meia esquerda. Muita gente reclamou de falta no Arrascaeta. Eu não achei falta. Para mim, o Arrascaeta toma um tranco no corpo, perde a bola, e aí o jogador do Pirâmides dá o passe, se eu não me engano, o Zalaca, ele dá o passe vertical para pegar o Maelê. O Maelê estava medindo a linha do impedimento, saiu na cara do Rossi, entrou na área ali, ou na meia-lua. Quando finalizou, o Rossi defendeu de braço esquerdo assim. Foi uma defesaça do Rossi, uma chance clara do Pirâmide, saído de uma bola perdida do Arrascaeta. Praticamente a única coisa. No segundo tempo, o Pirâmides aí sim começou a tentar subir um pouco a marcação, fazendo isso de forma meio descoordenada, meio que mais na empolgação do que no ajuste, mas o Flamengo não teve nenhum problema para sair dessa pressão alta, rodando a bola com o Léo Pereira, com o Danilo, fazendo uma saída de bola segura, o Jorginho afundando para ajudar nessa saída, nessa circulação. E aí o Flamengo foi aos poucos saindo dessa pressão, ganhando por 1-0, e aí fez o 2-0 de novo numa repetição ali, fez o 2-0 aos 7 do segundo tempo. De novo, agora uma falta do lado direito, e aí outra falta do lado esquerdo, e agora o Danilo fazendo o gol no segundo pau. Essa falta cobrada pelo Arrascaeta foi aquela falta balão, né? Aquela bola bem alta que achou o Danilo no segundo pau, e aí ele cabeceou uma bola rápida, cabeceando para baixo. O goleirão, o El Shaarawy, que não é o El Shaarawy mais famoso, mas também é El Shaarawy e também é da seleção do Egito, acabou aceitando, fazendo 2-0. E aí, na prática, o jogo tinha acabado, né? Era muito difícil a gente imaginar o Pirâmides engrossando o jogo, até ainda ficou um pouco mais com a bola. Se você olha aqui as estatísticas do jogo, tá? Que eu peguei lá no Flash Score,
Estatísticas do jogo: Flamengo 56% de posse, o Pirâmide 44%, finalizações 11-10 para o Flamengo. No alvo, 5 do Flamengo, só 2 do Pirâmide. Chances claras 2-2, escanteio 3-2 para o Pirâmide, né? Se você dá uma olhada no segundo tempo, o Pirâmide tem até mais posse, 60-40. O Flamengo não queria ficar com a posse e finaliza mais, 7-4. Só que o Pirâmide só finalizou uma bola no gol no segundo tempo, né? Uma no segundo e uma no primeiro. Essa do Maelê que eu falei. Então, assim, pouquíssima produção do time do Pirâmide. E aí o Flamengo claramente se poupou. Felipe Luiz começou a rodar o elenco. Aí primeiro tirou Bruno Henrique primeiro tirou Cebolinha e Alexandro para as entradas de Bruno Henrique e Ayrton Lucas. Deu ali meia hora de descanso para o Alexandro, importante. Depois ele tirou Jorginho e Arrascaeta, mais ou menos ali aos 30 do segundo tempo, e botou De La Cruz e Luiz Araújo, e mais para o fim, faltando 5 minutos para acabar, ele tirou o Carrascal e botou o Pedro, né? Interessante o Pedro voltando. O Pedro até teve a chance de fazer um gol numa bela jogada do Luiz Araújo, se eu não me engano, pela direita, e que cruzou e o Pedro finalizou pro gol, o goleiro salvou ali no limite, e o Flamengo ganhou por 2-0. De novo, o Flamengo fez um grande jogo? Não. O Flamengo fez o jogo controlado que tinha que fazer. O Flamengo fez o jogo controlado que precisava fazer, poupando energia contra um time pior do que ele, sabidamente pior do que ele. E aí pensando também em economizar energia, economizar desgaste para a final contra o PSG, né? Eu não vou falar da final contra o PSG nesse vídeo, tá? Não vou falar. Vou falar num vídeo ou na terça ou na própria quarta de manhã. Talvez na terça, porque quarta de manhã o jogo é mais cedo, é 2 da tarde. Então não vou falar, mas é evidente que o Flamengo tinha como objetivo chegar à decisão. A gente tem visto, até o próprio Flamengo sofreu isso, né? Alguns times sul-americanos que nem conseguir enfrentar o europeu estavam conseguindo. O Flamengo aconteceu isso lá em 22, o Palmeiras aconteceu isso lá em 20 contra o Botafogo no ano passado contra o Pachuca, além de River Plate, Atlético Nacional e por aí vai. Então, a gente sabe que em vários momentos a gente tem visto o campeão da Libertadores nem conseguir chegar a enfrentar o europeu. O Flamengo conseguiu, era a primeira missão. Agora, enfrentar o PSG, como a gente viu aqui nas cotações da KTO, o PSG é favorito. Agora, acho que o Flamengo tem que entrar em campo pensando que ele pode ganhar do PSG. E acho que ele pode ganhar, não é impossível ganhar do PSG. Se fosse o PSG do 5-0 contra a Inter, acho que nenhum time ganharia do PSG. O PSG hoje não tem sido esse time, até pelas lesões, até pelo desgaste. Se a gente pensar, o PSG em 2025 tem um calendário de time brasileiro, né? Porque ele jogou a primeira metade da temporada, aí foi para a Copa do Mundo de Clubes, decidiu a Copa do Mundo de Clubes, jogou até o final na decisão que perdeu para o Chelsea. Aí depois teve 10 dias, 12 dias de férias e se apresentou para jogar a Supercopa da Europa. Então, assim, é um PSG desgastado, é um PSG com lesões. A gente não sabe quem vai, a gente não sabe se o Marquinhos vai. Marquinhos se machucou no jogo contra o Atlético Bilbao. O Hakimi não deve ir. O Dembélé, por exemplo, ontem na vitória contra o Metz, não jogou, não foi relacionado. Na vitória contra o Metz, ontem o PSG jogou contra o Metz, fora de casa, Metz lanterna do campeonato francês. E aí o Luiz Henrique só jogou com 4 titulares. Quer dizer, 3 titulares, que foram Pátio, Fabian Ruiz e Kvaratskhelia, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. O time que entrou em campo do PSG foi Safanov, o Chevalier estava voltando de lesão, Zaire Emery, aqui eu peguei esse time lá no Flash Score também, que você baixa no primeiro comentário. Zaire Emery improvisado de lateral direito, Zabarni, Pátio e Lucas Hernandes. O Nuno Mendes ficou poupado. O Pátio é titular, né? Aí o Ndiaye
Vitinha e Fabian Ruiz, 2 titulares, Vitinha e Fabian Ruiz. Na frente, Kang Lee, Gonçalo Ramos e Mbaye. Então, assim, o Kvaratskhelia não começou jogando. Entrou no segundo tempo. No segundo tempo entraram 2 jogadores titulares, o Doué e o Kvaratskhelia. Entrou o Barcola também, que é ali uma espécie de um 12º titular. E entrou o Beraldo na reta final para segurar o jogo. Então, assim, se você pensar que o Marquinhos não deve ir para a Copa Intercontinental, então ontem ele jogou com 4 titulares, porque o Zabarni, na ausência do Marquinhos, é titular. Então ele jogou com Zabarni, Pátio, Vitinha e Fabian Ruiz. Aí no segundo tempo entraram Doué, Kvaratskhelia e Barcola. Barcola deve, na ausência do Dembélé, pode ser titular também. Então, assim, o PSG tem esses problemas. É favorito contra o Flamengo? Considero que é. Mas é algo impossível para o Flamengo? Primeiro que no futebol nada é impossível. E segundo que acho que o PSG de agora é bem diferente do PSG da reta final de Champions. Então acho que o Flamengo pode pensar em derrotar o PSG e ganhar a Copa Intercontinental, ganhar o seu segundo título mundial para o Flamengo. É esse o cenário. Vou falar de Flamengo e PSG na terça-feira, então não vou entrar aqui em detalhes, beleza? Quero te ouvir o que você achou do jogo. Ah, só destacando, né? Danilo e Léo Pereira mais uma vez decisivos. O pessoal do Flash Score colocou Léo Pereira, Arrascaeta e Danilo como os 3 melhores em campo. Arrascaeta com 2 assistências, bate na bola como ninguém. Chegou ao 20-20 na temporada. Arrascaeta tem na temporada 28 gols e 20 assistências, né? Muito raro a gente ver um jogador conseguir 20 gols e mais de 20 gols e 20 ou mais assistências. Muito raro. Arrascaeta conseguiu esse número com os 2 cruzamentos para os gols do Flamengo. Jogaram muito bem e claro que o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio principalmente têm muito mérito nessa bola parada, né? O Flamengo sendo muito efetivo nessa bola parada, tanto na ofensiva fazendo gols, quanto na defensiva não sofrendo gols, né? O Flamengo, por exemplo, o Pirâmide na reta final do jogo jogou muita bola na área e acho que só uma já na reta final, já que o jogador do Pirâmide cabeceou no segundo pau para fora, foi uma que foi mais efetiva. É isso, quero te ouvir, o que você acha, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, vai lá em kto.bet.br, faz a sua jogada com responsabilidade, na diversão, não é para você querer achar que vai ficar milionário jogando na KTO, e claro, proibido para menores de 18 anos. Obrigado por mais esse vídeo aqui que você me dá audiência, um abraço, tchau!